denominado pacote anticrime trouxe alterações substanciais para o processo penal brasileiro. Eu diria, inclusive, que temos um novo processo penal depois da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019. E nessa aula vamos trabalhar o Instituto do Juiz de Garantias, ou Juízo de Garantias, que foi uma grande novidade do pacote anticrime, da Lei 13.964. Inclusive porque a ideia do pacote anticrime, a princípio, seria de uma lei mais rigorosa em matéria processual. E ao se sancionar o juiz de garantias, o que nós temos? Uma lei que, na verdade, trouxe mais garantias processuais para o acusado. E a gente vai ver isso de forma muito clara nessa sequência de dispositivos que nós vamos analisar. O juiz de garantias, que é objeto da nossa análise, ele já foi adotado em vários países. A gente tem juiz de garantias na Espanha, no Chile, temos também na Alemanha, enfim, vários países do mundo já adotaram essa figura do juiz de garantias, de maneira que o Brasil segue uma tendência mundial. Mas, nesse momento que eu falo para vocês, nós estamos ainda sob a suspensão do juiz de garantias em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente já vai tratar, mas a gente começa a nossa análise do juiz de garantias tratando do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que é uma redação trazida pelo pacote anticrime que provocou uma verdadeira revolução no processo penal brasileiro. Aparece para você na tela o artigo 3º-A do CPP, por enquanto suspenso pelo STF, ao menos na data em que eu gravo essa aula para vocês. O artigo 3º-A diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que a gente tem nesse artigo 3º-A? Nada mais, nada menos do que a consagração do sistema acusatório que já está previsto desde 1988 no artigo 129, inciso 1 da Constituição. O artigo 129, inciso 1, já a gente trata dele, é aquele que indica ao Ministério Público como o órgão com a atribuição, com a função institucional de promover privativamente a ação penal pública. Quando falamos em sistema acusatório previsto na Constituição Federal, estamos falando de um órgão autônomo e independente do Poder Judiciário que tem essa atribuição de promover a ação penal pública. O sistema acusatório nada mais é do que uma separação muito clara das funções de acusar, defender e julgar. Ou seja, o que se quer evitar, ao máximo, é um juiz inquisidor. Um juiz que participa ativamente da produção da prova com iniciativa probatória. É isso que não vai ser possível no sistema acusatório. Então, a partir do momento em que o artigo 3º-A diz que o processo penal brasileiro terá estrutura acusatória, o que se espera daqui por diante? O que se espera é que nós tenhamos uma imagem muito clara do processo como um actum trium personarum, como um verdadeiro triângulo, em que cada um tem sua função bem definida. Ou seja, a função do órgão acusador, normalmente, em regra, sendo exercida pelo Ministério Público, mas que na ação penal privada vai ser exercida pela própria vítima, pelo querelante, a função da defesa nesse triângulo e a função do juiz inerte, sem iniciativa probatória. É isso que propõe o sistema acusatório presente na Constituição Federal. Mas veja, a partir do momento em que o artigo 3º-A deixa claro que a estrutura do processo penal brasileiro é uma estrutura acusatória e que o juiz não pode ter iniciativa probatória na fase de investigação e também não pode substituir a atuação probatória do órgão de acusação, fica muito claro. O pacote anticrime não quer um juiz inquisidor. Essa é a mensagem passada pelo artigo 3º-A. Mas aí o que acontece? Tivemos,
Em janeiro de 2020, uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, em que o Supremo suspendeu o juiz de garantias e suspendeu de uma forma equivocada, na minha opinião, também o artigo 3º-A. Não havia motivo para que o STF suspendesse essa previsão da estrutura acusatória no processo penal brasileiro, considerando que isso está de acordo com a nossa Constituição no artigo 129, inciso 1. Notícia de 22 de janeiro de 2020 do site do Supremo Tribunal Federal, que eu recortei e colei para você aí. Olha o que está na notícia. Em sua decisão, o ministro Fux afirma que a implementação do juiz das garantias é uma questão complexa que exige a reunião de melhores subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais impactos para os diversos interesses tutelados pela Constituição Federal, entre eles o devido processo legal, a duração razoável do processo e a eficiência da justiça criminal. Autonomia. Para o ministro, em análise preliminar, a regra fere a autonomia organizacional do Poder Judiciário, pois altera a divisão e a organização de serviços judiciários de forma substancial e exige completa reorganização da justiça criminal do país, preponderantemente em normas de organização judiciária, sobre as quais o Poder Judiciário tem iniciativa legislativa própria. O ministro observou ainda ofensa à autonomia financeira do Judiciário. No seu entendimento, a medida causará impacto financeiro relevante, com a necessidade de reestruturação e redistribuição de recursos humanos e materiais e de adaptação de sistemas tecnológicos sem que tenha havido estimativa prévia, como exige a Constituição. Ele salientou a ausência de previsão orçamentária, inclusive para o Ministério Público, cuja atuação também será afetada pelas alterações legais. Notícia de 22 de janeiro de 2020. Então, o que você percebe? A gente tinha pouco tempo de publicação da lei e havia aquele alvoroço todo, agora vai ter a figura do juiz de garantias separado do juiz da instrução. Eu não posso ter mais o mesmo juiz tomando decisões na fase preliminar e também na instrução, como sempre foi. Mesmo depois da Constituição de 88, sempre foi assim, mas agora com o pacote anticrime, a ideia era, vamos separar o juiz da investigação do juiz da instrução, para se evitar que a paixão da investigação seja levada para as decisões da instrução, fazendo desse juiz da instrução um juiz com tendência à parcialidade. Perceba que aquele juiz que atua na investigação, ele pode tender à parcialidade, sendo um juiz com a tendência de favorecer o órgão acusador quando ele quer ver êxito naquela investigação da qual ele participou desde o início, na fase preliminar. O que o pacote anticrime com o juiz de garantias não quer é exatamente que essa paixão seja levada da fase preliminar para a fase de instrução. Só que aí nós entramos num problema organizacional, que em janeiro de 2020 já ficou constatado. E aí associações de magistrados provocaram o Supremo Tribunal Federal, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, para dizer: Supremo, não há como, nesse momento, o Poder Judiciário se organizar para efetivar a figura do juiz de garantias. Isso vai exigir uma reorganização das comarcas para que nós possamos ter juízes disponíveis em cada uma delas, atuando na fase preliminar, enquanto um outro irá atuar na fase de instrução. Se a gente pensar que o Brasil é um país com dimensões continentais, e que em muitas comarcas você não tem nenhum juiz, às vezes você tem um juiz dividindo ali, atuando em várias comarcas ao mesmo tempo,
Fica difícil crer que nós teríamos 2 juízes numa mesma comarca para que um pudesse atuar como juiz de garantias enquanto o outro atua como juiz da instrução. Com certeza seria difícil para o Poder Judiciário esse tipo de logística de uma hora para outra. Por isso que o ministro Luiz Fux suspendeu o juiz de garantias, não porque ele seja inconstitucional em si mesmo. Não é o instituto que é inconstitucional, mas é a forma com a qual ele entra em vigor no momento em que o poder judiciário não se organizou, não permite uma organização. E aqui acaba, segundo o próprio ministro, violando algumas autonomias do Poder Judiciário, como a autonomia organizacional, por exemplo, como a autonomia financeira do Judiciário. E nesse momento, a entrada em vigor de imediato se torna inconstitucional, não que o Instituto em si mesmo seja inconstitucional, ao contrário, o Instituto está de acordo com aquilo que se propõe no artigo 129, inciso 1 da Constituição, com aquilo que se quer de um juiz, ou seja, um juiz que seja o máximo possível imparcial. Esse é o objetivo, afinal, do juiz de garantias. Mas aí a gente volta para o terceiro A e a gente vê uma redação que precisa ser interpretada de uma maneira cuidadosa, porque ela é revolucionária, essa redação do terceiro A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Primeira coisa que eu chamo a atenção é, quando o artigo 3º-A usa a expressão o processo penal terá estrutura acusatória, eu volto aqui para a tela para circular a expressão processo penal. Quando a lei usa a expressão o processo penal, eu estou falando de todo o processo penal brasileiro. Todo o processo penal brasileiro. Mas, Vinícius, você está sendo redundante. Eu já entendi que o artigo 3º-A está falando do processo penal. É claro que eu estou falando aí do processo penal brasileiro. Mas o cuidado que você deve ter é o seguinte. A menção a processo penal não é menção ao Código de Processo Penal especificamente. Não é uma menção restrita ao CPP, ao Código de Processo Penal. Quando se diz o processo penal, estamos falando de todo o sistema processual penal, abrangendo inclusive a legislação extravagante. E no momento em que se diz que o juiz não pode ter mais iniciativa probatória, eu digo que esse artigo 3º-A está revogando todos os dispositivos da legislação especial que tragam a possibilidade de atuação de ofício por parte do juiz produzindo prova. Eu estou categoricamente afirmando para você que esse artigo 3º-A está revogando todos os dispositivos da legislação especial que permitam a atuação probatória do juiz. Eu relembro que o Supremo Tribunal Federal suspendeu esse artigo 3º-A. Nesse momento que eu gravo a aula para você, ainda está suspenso. Eu não sei quando nós teremos a eficácia plena do dispositivo, quando houver a revogação dessa suspensão. Mas o que eu quero te dizer é, uma vez em vigor plenamente, não há que se falar mais em produção de prova de ofício por iniciativa do juiz. Esse é o problema que nós temos. E a nossa legislação, nesse sentido, está cheia de vícios, tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação especial. Quer ver? Eu vou te dar exemplos. Eu passo primeiro para a Constituição Federal, que deixa claro aí o que é o sistema acusatório. Artigo 129, inciso 1, são funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, se você, numa prova de concurso, numa prova oral, foi indagado sobre o sistema acusatório, você já vai sair na frente ao mencionar o artigo 129, inciso 1 da Constituição, porque é nele que está a base ao se prever
um órgão autônomo e independente do Poder Judiciário para a promoção da ação penal pública, isto é, juiz não pode iniciar ação penal de ofício, perfeito. Só que o sistema acusatório vai muito além disso, vai muito além do juiz não poder iniciar a ação penal de ofício. Hoje, realmente, a gente não tem no processo penal brasileiro juiz iniciando a ação penal de ofício. Agora, a gente ainda tem no processo penal brasileiro algumas normas que permitem a atuação probatória do juiz de ofício. E é isso que se visa combater com o artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Considerando que o 3º-A está suspenso, eu vou dar para você agora 2 exemplos que no momento em que eu gravo essa aula, eles ainda estão sendo praticados pelo juiz plenamente, inclusive na Defensoria Pública, aí volta e meia chega processo para mim com incidência dos dispositivos que a gente vai ver agora, com o juiz atuando de ofício na produção de prova. Mas o que eu quero lhe dizer é que com o 3º-A em plena vigência, vai ficar muito claro que o juiz não vai poder fazer, e eu vou além. Eu vou além dizendo que com 129.1 da Constituição, em vigor desde 1988, alguns dispositivos já não podem mesmo ser aplicados porque revelam violação ao sistema acusatório, como, por exemplo, vou mostrar para você agora o artigo 209 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo é uma vergonha. O artigo 209, ele diz o seguinte: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Quer iniciativa probatória maior do que essa? O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes, ou seja, as testemunhas do juízo. O parágrafo 1º vai dizer: se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Olha só, o 209 está deixando muito claro: juiz, você pode produzir prova, você pode chamar a testemunha que você achar que deve depor. Não precisa que as partes lhe provoquem. Então, a gente vai ver na doutrina a crítica a esse artigo 209 dizendo: ó, isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Juiz não pode produzir prova, e o 209 deixa isso claro, ou seja, autorizando o juiz a essa produção. Então esse é um primeiro problema que nós temos. Mas agora eu vou dar um exemplo da legislação especial. Aparece aí para você a Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. A Lei de Interceptação Telefônica, no artigo 3º, diz o seguinte: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento 1. Da autoridade policial na investigação criminal, 2. Do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Olha só, uma lei de 1996, já há bastante tempo aí depois da Constituição, 18 anos depois da Constituição, melhor, 8 anos, estou fazendo cálculo errado, 8 anos depois da Constituição, eu tenho uma lei em 1996, violando o sistema acusatório de uma forma grotesca e dizendo que o juiz pode de ofício decretar a interceptação telefônica. De ofício, leia-se, você sabe, sem pedido nenhum da autoridade policial ou do Ministério Público. E eu vou além aqui porque semanticamente parece até que isso é a regra conforme a lei, porque no momento em que o legislador colocou no caput que o juiz de ofício poderá decretar a interceptação telefônica, ele coloca os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público nos incisos. É como se, né, na nossa imagem aqui do dispositivo, é como se o legislador estivesse, de certa maneira, considerando como regra até uma decretação de ofício de interceptação telefônica. Não tem lógica, viola o sistema acusatório. Viola o sistema acusatório. Perceba que o legislador colocou no caput a atuação do juiz e nos incisos jogou a atuação do delegado de polícia e do Ministério Público. Então, vícios que a nossa legislação continha não podem mais prevalecer. Já não podiam desde a Constituição de 88, mas eu digo com o 3º-A do CPP, não dá mais para aceitar
a vigência desse artigo 3º da Lei 9296 de 96. Ele foi, sim, revogado pelo artigo 3º-A. Vinícius, mas aí você está falando de uma norma do 3º-A que está no CPP, que é norma geral, que está revogando norma especial. A Lei 9296 é legislação especial, norma geral não pode revogar, especial pode, porque o 3º-A está muito claro dizendo o processo penal. O processo penal brasileiro terá estrutura acusatória, tudo, não é só o CPP. Não é só o CPP. Entenderam aí? Então, veja que esse artigo 3º da Lei 9296 de 96 não tem mais espaço na nova ordem constitucional, mormente pela entrada em vigor do pacote anticrime. A gente passa adiante agora para entender mais sobre o juiz das garantias. Como eu mencionei para você, a intenção do legislador, ao criar o juiz das garantias, é separar o juiz da investigação daquele juiz que vai presidir a instrução e, ao final, proferir sentença. Evitar que o juiz leve a paixão da investigação para a instrução. Basicamente, a ideia é essa quando eu falo de juiz de garantias. E agora a gente vai ver quais são as competências desse juiz de garantias. No artigo 3º-B eu tenho o seguinte: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente 1. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, receber a comunicação imediata da prisão. Receber a comunicação imediata da prisão. Só chamo a sua atenção porque existe previsão constitucional dessa comunicação imediata e a comunicação que será feita ao juiz de garantias não exclui a comunicação do juiz da audiência de custódia. Cuidado! Significa que agora ambos devem ser comunicados. Como agora está tudo eletrônico e com a pandemia muito mais ainda, essa digitalização dos inquéritos já está ocorrendo de forma vasta. A digitalização dos próprios procedimentos preliminares, como lavratura do auto de prisão em flagrante, pelo menos aqui no Distrito Federal, isso já é uma realidade. A gente já está recebendo pelo PJE o auto de prisão em flagrante. Olha que coisa, quando se pensava nisso. Então agora está muito fácil. Agora, pelo próprio PJE, já pode a autoridade policial fazer a comunicação tanto ao juiz de garantias quanto ao juiz da audiência de custódia, que é aquele que vai avaliar se a prisão vai ser mantida ou não. Então, veja, esse inciso 1 está tratando do juiz de garantias, mas o que eu quero lhe dizer é que essa previsão do inciso 1 não exclui a necessidade de comunicação ao juiz da audiência de custódia. Esse mais ainda. O juiz de garantias, claro, tem que ser comunicado, mas de forma mais imediata ainda o juiz da custódia precisa ser comunicado porque é quem vai tomar a primeira decisão sobre a manutenção da prisão ou não. Então, inciso 2, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Então, eu tenho aí o APF sendo recebido também pelo juiz de garantias, o inciso 2 diferenciando um pouco do inciso 1, porque o inciso 1 trata de qualquer prisão preventiva, temporária e a prisão em flagrante também, e o inciso 2 está tratando propriamente do documento em si da prisão em flagrante, que é o APF, que é o auto de prisão em flagrante, cabendo também ao juiz de garantias receber esse APF para o controle da legalidade da prisão. E aí a gente já está na época de esquecer o passado, quando ia um policial lá no cartório, vinha aqui entregar o APF lá cheio de papel na mão, como era quando eu entrei na Defensoria Pública, o APF, que ele era distribuído para o MP, para o juiz e para a Defensoria, o policial ia ao fórum, ele ia lá no MP, levava o papel, ele ia lá no juiz, levava o papel. Aí chegava na defensoria e levava o papel. Acabou isso. Agora é PJE, Processo Judicial Eletrônico. Ou seja, a autoridade policial já manda lá o expediente para todo mundo ficar ciente acerca
do APF. A gente já está recebendo o APF pelo PJE e tomando ciência e tomando as medidas necessárias quando possível. Em muitos casos, inclusive, o sujeito já foi até solto. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Então, em relação aos direitos do preso, e veja, não estou falando aqui da audiência de custódia, estou falando aqui dos direitos do preso posteriores à própria realização da audiência de custódia. Direito em relação à questão da sua integridade física, direitos que estejam relacionados à sua defesa técnica, quem será o seu advogado, se no local tem defensoria pública, tudo isso vai caber ao juízo de garantias, por exemplo, a nomeação da defesa técnica, se for necessário para algum ato, se, por exemplo, for decretada uma produção antecipada de provas, que o defensor público esteja presente lá, é o juiz de garantias que vai cuidar disso. Então, os direitos do preso serão aí observados pelo juiz de garantias na fase de investigação preliminar, seja quais forem esses direitos. Agora perceba, aí eu vou fazer uma ressalva que é preciso observar a lei de organização judiciária local para ver o que é de competência do juiz da execução penal e o que é de competência do juiz de garantias. Por quê? Porque certas questões relativas ao presídio não são de competência do juiz de garantias, como, por exemplo, direito à visita íntima no Distrito Federal. Por exemplo, quem cuida disso, se houver algum problema em relação a essa questão, é o juízo da execução penal e não o juiz, no caso da instrução, né? E não seria o juiz de garantias. Então a gente tem aqui, pelo menos no DF, na Lei de Organização Judiciária, uma competência bem definida em relação às questões que envolvam o dia a dia do sistema penitenciário. Agora, a depender de cada local, eu terei algumas competências para o juiz de garantias, outras competências para o juízo da execução penal. Então isso precisa ser bem definido na Lei de Organização Judiciária. A gente passa adiante o inciso 4, que vai dizer ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Olha só que legal isso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. E quando eu digo qualquer investigação criminal, obviamente também o inquérito policial, obviamente e principalmente o inquérito policial. Eu chamo a sua atenção para essa novidade do inciso 4, porque até o pacote anticrime, o delegado de polícia, quando instaurava inquérito por meio de portaria, ele não precisava comunicar ao juiz acerca da instauração. O juiz ficava sabendo dessa investigação no momento em que o delegado fazia uma primeira provocação, que podia ser pela própria distribuição do inquérito ao final do prazo. Então, terminou o prazo, o delegado fez o relatório, remeteu os autos ao judiciário, havia uma distribuição natural, o juiz passava a ter ciência de que uma investigação preliminar estava em curso. Era o normal antes. Se não fosse dessa forma, o delegado de polícia podia, depois de instaurar o inquérito, fazer alguma representação ao juiz para autorização judicial de alguma coisa. Uma busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, enfim, tudo aquilo que necessite autorização judicial. Nesse momento, o juiz ficava sabendo da existência daquela investigação, mas não porque a investigação foi instaurada, mas porque o delegado queria autorização judicial para algo que era necessário. Agora, com o inciso 4, mudou. O que você percebe? O juiz agora já precisa ser informado da própria instauração da investigação. E quem vai ser esse juiz que vai ser informado? O juiz de garantias. Então, muito cuidado com essa questão. O juiz de garantias, ele vai ter aí uma competência muito importante, que é a de acompanhar a investigação preliminar. Essa é a ideia geral. E com a própria instauração da investigação, já tem a necessidade de ciência por parte do juiz de garantias. O inciso 5 que vai dizer o seguinte, decidir sobre requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então veja, prisão preventiva, prisão temporária, juiz de garantias que vai analisar ainda na fase de investigação preliminar. Aí faz referência ao parágrafo 1º, o parágrafo 1º foi vetado porque ele vedava a videoconferência, ou seja, para o juiz decretar uma preventiva, o parágrafo 1º dizia que não podia o juiz ouvir o investigado por videoconferência.
Mas aí houve essa vedação, o juiz pode ouvir por videoconferência, agora mais, né? Pandemia, agora sim que a videoconferência vai se alastrar no processo penal. Eu não sou contra não, desde que se garantam os direitos do acusado e desde que se aproxime ao máximo do que seria o real, né? Do que seria o presencial ali, o virtual. Para mim, eu sou muito a favor da tecnologia sendo utilizada no processo penal, garantindo-se os direitos de todo mundo, né? Tanto da acusação quanto da defesa, está tudo certo. E aí, para aplicar esse inciso 5, que é a análise da prisão provisória, o juiz pode sim utilizar a videoconferência. Isso aqui é diferente da audiência de custódia, não é a mesma coisa. Só que agora com a pandemia, mesmo a questão da audiência de custódia já vem sendo flexibilizada para a permissão da videoconferência, o que eu não sou contra, desde que mecanismos para a garantia de direitos sejam utilizados. A audiência de custódia já é uma questão mais complicada para você ter uma audiência virtual, porque uma das questões na audiência de custódia é verificar a integridade física do preso, o que pelo vídeo já fica bem mais difícil. Agora, isso não quer dizer que não possa ser realizado em nenhuma hipótese. É claro que teremos situações sim excepcionais, como por exemplo a pandemia do coronavírus, em que não se pode aí tirar o direito da audiência de custódia. Seria pior para o investigado, para o autuado, se não tivesse a audiência, né? Vamos exigir a audiência presencial durante a pandemia. Opa, então está complicado, porque os juízes não vão querer fazer em razão da pandemia. Então vai ficar sem audiência de custódia, melhor que seja virtual. É melhor que seja virtual. Inciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Então veja, prorrogar a prisão preventiva, revogar a prisão preventiva, substituir por medida cautelar, tudo na fase de investigação preliminar, vai competir a quem? Ao juiz de garantias. Questão muito importante aí. Então, no próximo bloco, a gente continua com as competências do juiz de garantias.